Glória a Deus. Nós queremos abrir o nosso coração e ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias, no capítulo 2. Capítulo 2 de Oséias, no verso número 14. Espírito Santo, nós oramos agora para que o Senhor ministre o nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor quebrante o nosso coração, Pai. Que o Senhor quebrante o nosso espírito. Que as nossas resistências, Senhor, elas caiam por terra. Que o nosso coração seja um terreno fértil para receber a Tua palavra, para o nosso espírito, Senhor. Pega-nos por dentro, Pai. Pega-nos por dentro, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quase sempre, quando as pessoas falam de deserto, elas falam do deserto como sendo algo ruim, como sendo algo triste, como sendo algo pesado. E algumas pessoas até dizem: eu estou vivendo um deserto, Deus me levou para o deserto. Mas sempre quando falam deste tema, quando falam do deserto, eles falam do deserto como sendo algo negativo. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos entender que o deserto, ele sempre cumpriu uma função de treinamento, uma função de tratamento. Então, quase todas as vezes que Deus levou alguém para o deserto foi uma escola. O deserto foi um lugar onde Deus tratou, onde Deus quebrou, onde Deus treinou. Talvez as pessoas associem o deserto a uma coisa ruim, porque é um lugar onde Deus quebranta a nossa alma, onde Deus quebra o nosso ego. Mas se nós vemos, por exemplo, a marcha, a peregrinação do povo hebreu, do povo de Israel pelo deserto por 40 anos, nós vamos ver que o deserto não foi ruim. Nós vamos ver que durante 40 anos, esse povo que andou no deserto, eles experimentaram os maiores milagres que o Antigo Testamento registra. Então alguém está vivendo um momento ruim porque está no deserto, mas essa pessoa por 40 anos não precisou comprar roupas. Porque aqueles que saíram no deserto, a roupa não se gastava, o calçado não se gastou. As crianças que saíram do Egito, elas não precisaram comprar roupas por 40 anos. Pai e mãe sabe, quem tem filhos sabe. A cada nova temporada, as roupas não servem mais. Mas eles por 40 anos não precisaram comprar roupas nem calçados. Deus proveu para eles uma sombra durante o dia no deserto
E Deus proveu para eles o calor na noite fria também no deserto. Deus proveu água quando eles precisaram de água. Deus proveu carne quando eles quiseram carne. Deus proveu pão quando eles quiseram pão. Porque o deserto foi uma escola, e a escola do deserto é nos ensinar a depender de Deus. Talvez esse seja o problema. Talvez essa é a questão que as pessoas resistem quando falam sobre o deserto. Porque é muito difícil depender só de Deus. Nós nos acostumamos a depender de muitas coisas. Nós nos acostumamos a depender de um crédito para ir no banco financiar quando termina o dinheiro. Nós dependemos também de um crédito quando as roupas estão desgastadas, ou quando queremos, vamos lá e compramos. Dificilmente alguém ora pedindo para Deus: Senhor, eu preciso de tal roupa. Não, para que orar? É tão fácil ir lá e comprar. Dificilmente alguém ora dizendo para Deus: Senhor, eu preciso de tanto de dinheiro. É tão fácil ir lá e pedir um vale. É tão fácil ir lá no banco e financiar um valor. É tão fácil levantar recursos de alguma outra forma. Para que orar? Para que falar com Deus? Para que depender de Deus quando eu tenho condições, eu tenho amigos, eu tenho conexões? E esses amigos e essas conexões me ajudam. Então nessa noite nós queremos falar sobre isso. Sobre a escola do deserto. Quando Deus nos leva para o deserto. Quando Ele nos leva para o deserto. E o profeta Oséias, ele apresenta claramente o que Deus quer quando nos leva para o deserto. E nós vamos ver que toda vez que Deus levou alguém para o deserto, Ele teve que tratar com essa pessoa. Ele teve que tratar com aquele homem, Ele teve que tratar com aquela pessoa. Mas a palavra diz em 1 Reis 19, 4, que um homem tomou a decisão de ir para o deserto. Deus não mandou ele ir para lá. Ele pensou que indo para o deserto, ele fugiria de Deus. Então diz 1 Reis 19, 4. Ele, porém, entrou pelo deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Elias havia experimentado um grande momento lá no Monte Carmelo. Deus havia manifestado sua glória. Ele havia destruído os altares de Baal. E quando a notícia chega lá no palácio, Jezabel manda um recado para Elias: você pode saber que amanhã, essas horas, eu vou ter arrancado tua cabeça. E Elias então se assusta com aquela notícia e resolve fugir. Resolve fugir para onde? Para o deserto, porque ele imagina que no deserto ele estaria seguro, longe de tudo, e que nada, ninguém iria encontrá-lo no deserto. Então nós vemos que muitas vezes Deus leva alguém para o deserto, mas esse pensou que fugindo para o deserto também fugiria, não apenas de Jezabel, mas também de Deus. Mas já que ele foi para o deserto, então Deus trata com Elias lá no deserto. E se nós continuássemos lendo, nós vamos ver que Deus pergunta para ele: o que tu está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias assim: eu fiquei sozinho, só eu, Senhor. Eu fiquei sozinho e todos os profetas morreram. Todos os profetas foram mortos.
pela espada de Acabe, eu fiquei sozinho. E Deus diz para Elias assim: mas quem disse que você está sozinho? Tem 7.000 que não se dobraram. Tem 7.000 que não se renderam. Tem muita gente aí, Elias, você não está sozinho. Elias, eu não sei se ele estava pensando que ele era o cara, que ele era o que dominava todas as coisas. Ele estava numa crise. E ele foi para o deserto. E lá no deserto Deus fala com ele. Porque Oséias diz: eu vou te levar para o deserto e eu vou falar no teu coração. E lá Deus ministra o coração de Elias. Deus fala com Elias, Deus quebranta Elias. E Deus diz para ele: agora você volta. Volta lá. Então o deserto, querido, diga para o irmão: o deserto não é ruim. Diga para ele: o deserto é bom. O deserto é ruim porque o deserto é um lugar de confronto, onde Deus nos leva ao confronto, onde Deus nos leva a enxergar as coisas fora da nossa visão humana, fora da nossa mentalidade humana, carnal. A palavra diz em Mateus 4, 1 a 3, o primeiro teste de Jesus, depois que ele sai das águas do batismo. Mateus 4, 1 a 3, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira coisa errada, que as pessoas dizem que Jesus foi levado para o deserto para jejuar, e que lá ele ficou 40 dias jejuando. E alguns até dizem: eu vou fazer o jejum de Jesus, eu vou fazer 40 dias de jejum. Mas a palavra diz que Jesus não foi para o deserto para jejuar. O Espírito Santo diz para ele: agora você vai para o deserto, porque lá no deserto você vai ter uma reunião. Vai ter uma reunião lá no deserto. Você vai ter uma reunião com o diabo. Você vai se encontrar com o diabo. Então Jesus foi, porque o texto começa dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então ele foi, saiu das águas do Rio Jordão e entrou pelo deserto e ficou lá esperando. Ficou lá esperando. Você já foi em alguma reunião e a pessoa atrasa? Você já foi numa reunião e a pessoa atrasa meia hora, 1 hora? Já aconteceu isso com você? E aí você fica bravo, mas você não pode ir embora porque é uma reunião importante e você não tem o poder de decidir se muda a reunião para outro dia, então você só tem que esperar. Então Jesus ficou lá esperando a hora que o capeta viria para falar com ele. E passou-se 1 dia, 2, 3, 4, 7, 10, 15, e nada do diabo apareceu. E Jesus ficou lá, adorando na presença do Pai. E como o diabo não veio, ele ficou jejuando. Ele ficou lá jejuando. Aí a palavra diz que depois de 40 dias, quase não atrasou o capeta, 40 dias, aí vem o diabo e se apresenta. Mas ele se apresentou quando Jesus teve o quê? Fome. Quando Jesus teve fome, quando surgiu uma necessidade física. Jesus estava no deserto,
E pelo que a palavra diz, ele teve fome, não teve sede, então tinha água, não tinha comida. Então quando ele teve fome, depois de 40 dias, aí o diabo chegou. Ele pensou, agora ele está fraco, agora ele está debilitado, agora eu posso chegar e eu posso arrebentar com ele. Então ele já chega tentando Jesus. E o texto fala que ele tenta Jesus de várias formas. Mas a primeira que ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde para ele aquilo que todo mundo conhece. O que ele responde? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá no deserto, Jesus também foi confrontado na sua necessidade. Agora, se Deus levou Jesus no deserto para ser tentado, para ser provado, para ser testado, por que você acha que Deus não pode levar você? Por que você acha que Deus não pode te conduzir a um deserto para treinar você, para tratar com você, para te ensinar a depender dEle, para te ensinar a orar, para te ensinar a dobrar os joelhos, para te ensinar a depender dEle e da sua palavra? Por que você acha que Deus não vai te levar ao deserto para te tratar? Por que você acha que o Deus que mandou Jesus para o deserto para ser tentado não vai mandar você? Porque esse tempo no deserto também faz parte do propósito. Então você está encerrando um ano, e talvez você seja uma das pessoas, como muitas que disseram, que ano terrível. Talvez você possa comparar este ano a um deserto, pelas dificuldades que você viveu, pelas dificuldades que você experimentou, pelas lutas que surgiram, por todas as coisas que você enfrentou. Você olha para trás e você até se admira: meu Deus, eu consegui chegar agora, consegui sobreviver este ano. Como alguém colocou hoje a imagem do Stallone com o rosto todo arrebentado, dizendo que venha 2018. Encerrou o ano todo arrebentado, todo estropiado, mas você sobreviveu. Deus te levou para o deserto, mas Ele também cuidou de você. Ele também proveu o que precisava, Ele proveu o que era necessário. Você teve que aprender a ouvir a sua voz. Você teve que aprender a dobrar os joelhos. E pode ter certeza que nada melhor do que a escola do deserto para nos ensinar a orar, para nos ensinar a confiar em Deus, para nos ensinar que se estamos no deserto e temos fome, só Deus pode prover o alimento. Se estamos no deserto e temos sede, só Deus para prover a água. Se estamos no deserto e precisamos de uma sombra para nos refrescar, só Deus pode prover isso. Então, se você chega hoje e você olha para trás e você diz que o ano foi ruim, mas com certeza este ano ruim te ensinou a se aproximar mais de Deus. Como diz aquela canção: Senhor, mais perto eu quero estar, mesmo que seja a dor que me aproxime de Ti. Então Deus tem o prazer de nos levar para o deserto, para nos ensinar, para nos quebrantar, para que a gente aprenda a buscá-lo, para que a gente aprenda a depender dEle, para que a gente aprenda a responder: não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus.
Que a gente aprenda a fazer as escolhas certas. É no deserto que Deus vai nos perguntar: o que você está fazendo aqui? É no deserto que Ele quer descortinar o nosso coração, as nossas intenções, os nossos medos, os nossos temores, as nossas inseguranças. É lá no deserto. É lá no deserto que nós vamos ouvir Ele dizer: agora você volta. Volta lá agora. Porque você aprendeu alguma coisa. Porque eu te ensinei alguma coisa. Agora você pode voltar. Se você olhar para Moisés, que sai do Egito, um príncipe, e Deus leva ele para o deserto. Quantos anos ele fica andando no deserto? Vivendo no deserto? 40 anos. Meu Deus, 40 anos. Jesus ficou 40 dias. Deus levou Moisés, ele ficou 40 anos lá, tirando de Moisés todo aquele orgulho de um príncipe, toda a sua imagem de um príncipe, quebrantando Moisés. E quando finalmente Moisés está pronto, Deus leva ele até uma sarça ardente. E agora ele está pronto, 40 anos depois. Ele está finalmente pronto, ele está preparado. Ele agora ouve a Deus. Ele agora vê o Senhor, ele agora vê a glória de Deus. Então agora ele volta. Então nós aprendemos que o mesmo Deus que nos leva para o deserto é o Deus que nos diz: agora você volta. Aleluia. Então, se o ano foi ruim, se as coisas foram difíceis, você está aqui. Você está aqui. E o meu desejo é que neste ano de deserto, ou em todas as vezes que Deus te levou para o deserto, você tenha aprendido. Porque senão Ele vai ter que te levar de novo para lá, para te ensinar de novo. A palavra de Deus, ela nos Oséias, no capítulo 2, verso 14, ele diz: então eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O que Deus quer quando Ele te leva para o deserto é que você aprenda a ouvir a sua voz. Sabe, o deserto é um lugar onde não tem distrações. O deserto é um lugar onde nada nos distrai. O deserto não tem praia, o deserto não tem shopping, o deserto não tem lojas, o deserto não tem nada. Não há distrações, não existem coisas que nos distraiam. Então facilmente nós vamos parar para ouvir Deus no deserto. Então, se Deus te levou para o deserto, talvez um dos motivos seja esse: você tem se distraído com muitas coisas. Você tem se distraído com os teus próprios projetos, com os teus próprios sonhos, com os teus próprios desejos, com tuas próprias ambições. Então Deus te leva para o deserto, porque Ele quer que você ouça Ele, porque Ele quer falar no teu coração. Então Ele precisa parar você. Ele precisa parar você. Então lá no deserto Ele quer que você aprenda quando Ele fala. Ele quer que você aprenda o que Ele está lhe dizendo. Ele quer que você aprenda a identificar a sua voz. Ele quer que você aprenda a saber que é Ele. É Ele quem te sustenta. É Ele quem cuida de ti. É Ele quem cuida da tua casa. Filhos.
É Ele quem cuida da tua saúde. É Ele quem cuida dos teus negócios. É Ele quem te encaminha para o propósito. A tua vida é dele. Mas você precisa aprender a andar com esse Deus. Você precisa aprender a andar com Ele. Então Ele para. Ele faz com que você pare. Alguns Ele vai levar para ser tentado, para serem treinados em como lidar com as suas fraquezas, com as suas necessidades. Eu preciso de pão. Ele diz: não, você não precisa de pão. Eu preciso disso. Ele vai dizer: não, você não precisa disso. Outros Ele vai levar para o deserto, para que sejam confrontados com aquilo que está carregando no seu coração. Talvez você, como Elias, você está se achando. Você está dizendo: é só eu, Senhor. É só eu, Senhor. E Ele olha para você e diz: não, não é só você. É importante que haja um encargo sobre nós. É importante que a gente entenda o nosso propósito nessa terra. É importante que a gente sinta as dores de parto. É importante que a gente sinta o peso daquilo que Deus tem colocado sobre nós. O peso da cruz. O peso daquilo que somos. É importante que todas essas coisas, elas pesem sobre nós. É importante que a gente entenda que andar com Cristo não é como viver como Alice no País das Maravilhas. Mas nós precisamos entender que não estamos sozinhos. Tem 7.000 que não se dobraram. Existem outros, muitos outros, que também sentem o peso da cruz. Você não está sozinho nisso. Existem muitos outros que lidam com o peso da cruz como você lida. Não pense que é só você. Então talvez Deus precise te levar para o deserto para que você entenda: você não está só. Não se sinta deprimido por isso. Não sinta desejo de parar porque você pensa que está sozinho. E fazer como Elias: Senhor, chega, eu não aguento mais. Elias decidiu sozinho ir para o deserto. E lá no deserto ele teve que ouvir o Senhor. Então Oséias diz: eu vou te atrair para o deserto. Eu vou te atrair para o deserto. Eu vou te levar para o deserto. Porque lá no deserto eu lhe falarei ao coração. Sabe, tudo que Deus quer é falar o teu coração. Tudo que Ele quer é falar contigo. E talvez Ele tentou de tantas formas que você parasse, e você não parou. Você ficou correndo para um lado e para outro, e Ele esperando quando você iria parar. Então, como você não parou, Ele te levou para o deserto. Ele te atraiu para o deserto para falar contigo, para falar no teu coração.
Ele teve que te levar para uma crise. Ele teve que te permitir que uma crise entrasse no teu casamento. Ele teve que permitir que uma doença abatesse o teu corpo. Ele teve que permitir que coisas desagradáveis acontecessem para que você parasse e que você ouvisse finalmente o que Ele tem para te dizer. Mas Oséias nos mostra que enquanto nós não aprendermos a ouvir a sua voz, enquanto nós estivermos no deserto e não aprendermos a identificar a voz do Senhor, nós ficaremos lá no deserto. Então eu quero te dar um conselho: pare um pouco com a sua agitação, com a sua correria. Pare um pouco com os seus projetos pessoais. Pare um pouco com as suas ambições pessoais. Pare um pouco com aquilo que está agitando o teu coração. E ouça o que o Pai quer falar contigo. O que o Pai quer te dizer. O que o Pai tem para te falar. Pare um pouco. Será que Ele precisa usar mais uma forma de parar você? Talvez você diga: mas eu já fui num fundo de poço. Eu quero que você entenda que, se Deus quiser te colocar num poço, sempre haverá um lugar mais fundo para Ele te levar, para que você pare. Quando você pensa que já foi e já sofreu tanto que não há mais o que sofrer, você pode ter certeza que ainda há muito. Deus tem muito ainda para quebrar. Ele pode quebrar muitas outras áreas se você não parar. Ele pode romper com muitas outras muletas para você parar. Porque nós temos facilidade de nos agarrar a algumas coisas. Nós temos facilidades a nos agarrar e a nos sustentar com coisas. E Deus tem a habilidade de quebrar essas muletas. Então não pense que você já chegou no fundo, porque se Deus entender que ainda você não parou para ouvi-lo, Ele faz um buraco mais fundo ainda. Agora Davi já disse: para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu subir no mais alto monte, lá tu estás. Se eu ir nas profundezas do oceano, tu estás lá também. Se eu fugir com as asas da alva num lugar mais escuro, mesmo lá a tua luz vai me encontrar. Então pare e ouça. Ele te atraiu para o deserto, mas Ele te atraiu para o deserto porque Ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. A palavra diz no livro de Isaías: eu sou teu Deus. Eu te tomo pela minha mão direita, eu te sustento. Você pode ter uma falsa sensação de que conseguiu chegar a esse final de ano
conseguiu superar as coisas porque você foi habilidoso, você foi esperto, você teve astúcia, e por isso venceu, porque muitos tombaram. Não, foi Ele quem te sustentou, foi Ele quem te preservou. Você pode ter ido ao vale da sombra da morte, você pode ter visto a morte frente a frente, e ouviu Ele dizer: volte agora. Foi Ele quem te sustentou, foi Ele quem cuidou de você, foi Ele quem te protegeu, foi Ele quem cuidou da tua casa, dos teus filhos, foi Ele quem protegeu a tua casa. E muitas coisas que Ele fez você nunca vai saber. Quantos livramentos Ele realizou você nunca vai conhecer. Você não foi habilidoso, você não foi esperto, você não foi inteligente, foi Ele quem cuidou de você. Então pare tudo que você está envolvido. Ele te levou para o deserto porque Ele quer falar ao teu coração. Vamos ficar de pé.